Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira, dia 3 de julho. Estamos juntos iniciando mais uma semana que seja produtiva e abençoada para você e toda a sua família. É sempre bom poder contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre como controlar os gastos, isso mesmo. E ainda hoje vamos acompanhar juntos aqui no assunto do dia, tem o quadro A Vagas, são as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia onde você vai poder interagir conosco e muito mais. O nosso programa hoje ele está imperdível. E fazer o controle das finanças pessoais é o primeiro passo para organizar a sua vida financeira. Equilibrar de vez também suas receitas e despesas e ainda conseguir economizar para ter segurança agora e também no futuro. Ao tornar o controle financeiro parte da sua rotina, você consegue saber exatamente onde seu dinheiro está indo. E você também evita surpresas no final do mês, como descobrir que sua conta já está no vermelho antes mesmo do dia 30. Ninguém quer essa surpresa, não é verdade? E você também consegue planejar as suas finanças de acordo com o que realmente você pode gastar. E para nos ajudar a entender mais sobre este tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Daniel Azevedo. Ele que é administrador, coach integral sistêmico e especialista em perfis, padrões e comportamentos. Também vai reforçar o nosso bate-papo daqui a pouquinho o Djalma Guimarães, ele que é economista e doutor em engenharia da produção pela Universidade Federal de Pernambuco e também professor da Universidade de Pernambuco. Daqui a pouquinho vamos ouvir dicas e orientações aqui dos nossos convidados, mas a partir de agora vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Jedson Pontes. Confira! O movimento no comércio do Recife tem diminuído. As lojas fazem o que podem para conseguir clientes, mas algumas ainda permanecem vazias. Aqui o consumidor está mais cauteloso. Uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas, a CNDL, entrevistou 602 pessoas nas capitais brasileiras. 87% dos entrevistados disseram que estão pesquisando mais antes de comprar. 80% evita comprar roupas e sapatos e 76,9% estão optando por marcas mais baratas. No Recife, encontramos Jaqueline. Ela está na contramão dessa pesquisa e diz se apegar muito à marca. Eu vou na marca que eu confio, que eu já uso há anos, aí eu vou mais, independentemente do preço dela. Infelizmente, isso é um erro, né? Porque a gente deveria pesquisar mais, mas sou fiel a ela, as marcas. Já a dona Carmelinda acha que tudo está bem mais caro. As coisas tá caras, a gente mostra assim, é R$10,99, mas não é R$10,99, é 11. Aí os pessoal vai na besteira de dizer assim, tá barato, mas não tá. Procuramos a opinião de uma educadora financeira que passou algumas dicas de como evitar gastos. Gasto por impulso é o grande provocador do endividamento. Como tem a facilidade do cartão de crédito, então assim ele ajuda as pessoas realmente a gastarem sem a necessidade. Então o que é que você faz? Tem pessoas que são altamente descontroladas. Então nesse caso é deixar o cartão em casa. Sai sem um cartão de crédito que não vai gastar. Já as pessoas que são mais controladas, mas que caem na tentação, porque as lojas, os shopping, as vitrines te levam a consumir, para esses casos você foque no que precisa. E também dá para evitar gastos dentro de casa. O segredo é você focar, você saber o que está fazendo, olhar quais são os consumos de dentro de casa. Na hora de ir ao supermercado, comprar só o essencial. Evita desperdício, porque o grande parte da despesa financeira da casa é desperdício. A gente joga muita fruta fora, joga muita verdura fora, faz comida mais do que precisa e termina indo muita parte para o lixo. Então o segredo é evitar os desperdícios, comprar só o essencial. E um grande problema enfrentado pelos brasileiros é o número de desemprego. Já são mais de 14 milhões de desempregados, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E aí o grande problema é como economizar nessa situação. A gente não sabe quanto tempo vai ficar desempregado. Então, assim, é cortar tudo, absolutamente tudo que for extra,
Eu sei que é um período difícil, um período que você assim fica mais depressivo e isso leva você a consumir mais, mas foque na sobrevivência da família. Então reduza seus gastos ao mínimo possível. O que é que você pode fazer, seja energia, se economizar R$10 na conta de energia, R$10 na conta de água, então é R$20 que você tem para comprar o pão durante a semana. Então tudo que você fizer tem que ser focado, mas corte seus gastos para que ele não dure só o tempo do seguro-desemprego. Cai a renda, cai, mas você vai receber o FGTS, faça com que aquilo ali dure. Aquilo ali não é uma renda extra que você tem que gastar tudo naquele momento, é por período de desemprego. Pois bem, dicas importantíssimas para você que está em casa. É o momento de cortar gastos, sim. E até quando vai ser preciso cortar esses gastos? Vamos saber daqui a pouquinho com os nossos convidados de hoje. Mas agora é o momento que a gente abre o espaço do programa para que você participe junto conosco aqui. Venha interagir com a gente. Você pode participar respondendo a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte: você que está em casa costuma, você se considera uma pessoa muito consumista? Essa é a nossa pergunta de hoje, da nossa linha interativa, que você pode ligar para a gente através do 3424-1977. Você se considera uma pessoa muito consumista? Liga para a gente faz questão de saber. 3424-1977. Linha interativa está aberta e disponível para que você venha responder a nossa enquete de hoje, também para que você participe mandando a sua dúvida. Participa também com a gente através da internet. Acesse lá nosso espaço no Facebook, facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage. 994-18-1206 é o nosso WhatsApp, que você também já pode mandar aí quantas dúvidas você tiver. 994-18-1206. Manda essa dúvida que daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, o país ele tem 61 milhões de pessoas com o nome sujo na praça. Isso mesmo, segundo dados do Crédito Serasa, trata-se de um novo recorde na série histórica da empresa. Esse recorde a empresa iniciou essa contagem, essa pesquisa, desde 2012. Entre abril e maio deste ano, mais de 900 mil pessoas atrasaram o pagamento de contas e foram incluídas na lista de devedores. O crescimento da inadimplência, ele acompanhou o desemprego e também a queda da renda das famílias. Então vamos aprender mais sobre o tema, vamos responder aqui muitas perguntas no decorrer do nosso programa, porque você que está em casa deve estar interessado por este tema, Como controlar os seus gastos. Vamos conversar aqui hoje no nosso programa e quero dar as boas-vindas desde já ao Daniel Azevedo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Valdson. Satisfação, prazer. Bom dia, professor Djalma Guimarães. Também queria dar as boas-vindas ao Djalma Guimarães. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, é um prazer estar com você, com o Daniel, e responder as perguntas dos telespectadores, ajudá-los a incorporar em suas vidas algumas práticas que os ajudem nesses tempos financeiros difíceis em que nós vivemos. Quando a gente fala, Djalma, em controlar os gastos, é porque está tudo fora de controle ou não? Quem tem um pouco de controle tem ainda como controlar ainda mais, ficar mais rigoroso, porque a gente sabe que a gente vive num momento bem atípico aqui, Essa crise econômica que ainda não passou, a gente não sabe até quando a gente vai orientar as pessoas que elas reflitam sobre esse consumo, que seja um consumo consciente, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Esse controle dos gastos é porque todo mundo está com a vida fora do controle em relação às finanças, Djalma, ou não? Não. A questão do controle de gastos é uma questão central que a ciência econômica, que a economia trata, porque as pessoas possuem necessidades que são ilimitadas. Se um de nossos telespectadores ganhasse 30 minutos num shopping center para pegar nas lojas tudo que ele pudesse pegar de graça, provavelmente ele queria mais tempo, porque as necessidades dos seres humanos tendem a ser ilimitadas. Mas os recursos que a gente tem, eles são limitados. Então, a gente precisa trabalhar dentro do nosso orçamento, dentro da renda que nós possuímos. E por isso tem que haver controle. Porque caso não haja controle, existe a tendência natural de que a gente gaste mais do que a gente ganha, e isso aí vai trazer um custo alto para a nossa saúde, para a nossa família. A gente vai enfrentar sérias dificuldades com o endividamento, com as dívidas. Então é uma questão que não interessa apenas quem está no vermelho.
é uma questão essencial para todo mundo, jovem, adulto, idoso, homens, mulheres, crianças, todo mundo precisa discutir esse assunto e precisa começar a aprender a trabalhar essas práticas no seu dia a dia. Para se discutir esse assunto, Daniel, precisa entender um pouco de matemática. Muita gente pensa, né, em controlar gastos e colocar tudo ali na ponta do lápis. Tem que aprender, tem que saber muito, né, da matemática para fazer essas contas. É um conhecimento muito amplo que precisa ou não? Conhecimento básico de matemática e uma boa conversa ali com toda a família vai resolver. Valdson, quando vem à cabeça assim, gastos, a primeira coisa que vem à minha cabeça chama-se crenças. E o que são crenças? Programações mentais. A pessoa que está gastando hoje, ela na verdade, ela aprendeu isso de uma forma direta ou indireta com o pai, com a mãe. Então vem ou por repetição de padrão ou por omissão. Então, primeiro ponto que eu encontro nas famílias é, primeiro ponto, o esposo, na grande maioria, é o provedor da casa, ele não compartilha com a sua cônjuge, sua esposa, quanto ganha. Então, no final do mês, ele toma o fator de dominância, não, eu sei quanto eu ganho, é minha responsabilidade, e por não compartilhar e, ao mesmo tempo, omitir para ela a responsabilidade e não compartilhar com ela, mais cedo ou mais tarde, vai gerar uma bola de neve com gastos. E aí é uma questão de crença. E crença, ela tem que ser trabalhada. É preciso entender, por exemplo, eu preciso entender que padrões eu repito dos meus pais e no que eu posso ajustar, o que eu posso melhorar. Eu não tenho dúvidas que eu preciso melhorar todos os dias, todos nós. E quando eu olho um indicador como esse, 61 milhões de pessoas estão endividadas, não tenho dúvidas, esse endividamento ele é um ciclo. Se a pessoa que está endividada, amigo, você que está endividado, para pensar o seguinte, nos últimos 10 anos, em quantas vezes o ciclo se repetiu de débito? Não necessariamente agora. É um ciclo que se repete. E para se falar em planejamento desses gastos, né, é preciso ser um economista para poder colocar tudo na ponta do lápis e fazer essa organização financeira da casa ou não? No dia a dia nós encontramos pessoas com formação, sem formação, que dão belos exemplos para a gente de pessoas que controlam, que conhecem os gastos. Geralmente, hoje, na era da informação, da tecnologia, nós temos dispositivos como aplicativos. Então, existem diversos aplicativos de celular que você cadastra o seu rendimento e suas despesas, e aquele aplicativo vai te mostrar o quanto vai para a educação, quanto vai para lazer, etc. Alguns gostam de usar planilha eletrônica, por exemplo, eu uso planilha para controlar as minhas despesas, tem lá no computador e controlo isso, mas se a pessoa não tem nenhuma aptidão para esses recursos, o bom e velho papel e lápis vai servir da mesma forma. Então, não é necessário ter uma formação acadêmica, ter conhecimento avançado de matemática, basta apenas somar, subtrair, e você vai conseguir, no papel mesmo, acertar suas despesas. Como o Daniel falou, vários livros, vários textos sobre o tema falam sobre orçamento familiar, porque se trata de uma questão de família. Um primeiro deslize, um primeiro erro nessa situação é quando cada cônjuge ou cada pessoa da família tem seu próprio rendimento, independentemente dos outros. Não existe um planejamento, não existe uma distribuição das responsabilidades. Então, isso é um primeiro passo para que se gaste demais, para que se haja, você paga isso, mas você gasta demais com aquilo que não é útil, e isso cria outros problemas no ambiente familiar. Então, orçamento familiar, é ideal que a família sente, planeje, discuta as necessidades. Isso é uma primeira perspectiva que pode ajudar quem hoje enfrenta alguma dificuldade financeira a começar a colocar as coisas no lugar. Dificuldade financeira, a gente trouxe aqui 2 tópicos importantes para poder compreender, né, esse número de inadimplentes. São mais de 61 milhões de brasileiros que estão inadimplentes e entraram nessa lista de devedores por conta do crescimento do desemprego. São pouco mais de 13 milhões, 14 milhões de brasileiros desempregados, e também teve a questão da queda da renda. Quando se trata de desemprego, para não amedrontar ou não causar um susto, né, para quem está em casa nos acompanhando,
teve a notícia de desempregado, pronto, a família com um filho, a esposa e o marido. A esposa não trabalha, o marido perdeu o emprego. O que é que a gente poderia trazer de mensagem para essa família? Como é que ela consegue se reorganizar? O marido ficou desempregado, entrou para a lista ali dos inadimplentes, consequentemente ele não vai conseguir sair dessa lista rápido, de forma rápida. Ele precisa prover a alimentação, que é o básico, para dentro de casa, né? De que forma ele pode fazer isso? Ele pode aproveitar o seguro-desemprego, ele pode investir em outra área, em outra carreira. Como é que a gente tenta trazer uma mensagem positiva para quem está em casa nos acompanhando? Não só falar de corte, né? De cortar o gasto, mas que mensagem de esperança a gente poderia trazer, por exemplo? Bela pergunta, Valdson. Eu diria o seguinte, não se conforme com a vida que você tem. Primeiro ponto. Mas por que não me conformar? As pessoas estão acostumadas a viver, a criar uma zona de conforto e viver daquela forma, naquele patamar de salário. Imagina um termostato, um controle remoto de um ar-condicionado, a pessoa se prepara para receber, exemplo, R$2.000 por mês. Então, na mente dela, aquele valor supra a necessidade, está acostumado a viver com os gastos, está acostumado a viver com os débitos e cria para si uma zona de conforto inconscientemente. A partir do momento que ela se conforma, e por isso que eu comecei a dizer assim, não se conforme com a vida que você está levando. Acorde, veja literalmente o que pode ser feito com o seguro-desemprego para que você possa potencializar novas receitas. E por mais que se fale aqui durante horas, durante dias sobre gastos, é importante também se fale o seguinte, procure aumentar a tua receita. A receita da tua família, do teu lar. Se tua esposa não trabalha, até que ponto anulá-la vai ser importante para o crescimento da família? Então, uma mensagem de esperança, que foi sua pergunta, Valdson, sai da zona de conforto. Não se conforme. Daniel, hoje eu não consigo fazer um curso pago, não consigo comprar um livro por questões financeiras. Tudo bem, você consegue acessar a internet? Tá? É um mundo gigantesco de informações, como o professor falou. Então tem informações de como sair de dívidas, tem informações como criar startup. Enfim, abra sua mente. Viver Romanos 12:2, transformando sua mente pela renovação do vosso conhecimento. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no programa estamos falando sobre controle financeiro. Isso mesmo, e a partir de agora vamos conferir as notícias da internet sobre este tema. E quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima segunda para você e para vocês que nos acompanham. Um excelente dia, um ótimo início de semana. E o destaque de hoje é do site M de Mulher. 10 dicas para controlar os seus gastos. Resistir a uma vitrine de loja, na maioria das vezes, não é tarefa fácil, principalmente para nós mulheres. Pensando nisso, o site traz uma série de dicas para resistir às armadilhas do consumo desenfreado. E é preciso ficar atento aos apelos das lojas que espalham aqueles cartazes dizendo queima de estoque, últimas peças. É necessário avaliar se a compra vale realmente a pena, já que em alguns casos os preços não são reduzidos. E antes de sair de casa comprando tudo que vê pela frente, os especialistas recomendam sempre levar uma lista para tentar se ater apenas àqueles itens e não levar mais do que precisa ou o que você pode realmente gastar. Agora a gente volta ao estúdio para saber outras dicas de como controlar o nosso orçamento pessoal. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações úteis para você que está em casa nos acompanhando. É sim muito difícil controlar esses gastos, principalmente as mulheres quando vão às compras, né? As lojas, elas montam ali vitrines que chamam a atenção, dão prazos esticados, também um desconto muito grande. Isso faz com que a pessoa não compre apenas um único produto que está
realmente precisando. Sempre leva mais do que precisa, então para ajudar você que está em casa a entender o porquê que você geralmente vai e compra mais do que precisa, a gente vai contar agora com a participação dos nossos convidados, porque eles sabem, eles entendem muito sobre este tema, sobre consumo, sobre como controlar os gastos. A gente quer saber por que é tão difícil ir a uma loja e sair com apenas um único produto, com o que realmente você está precisando. Por exemplo, quando a gente vai fazer compras no supermercado, os supermercados são expertos nessa estratégia de fazer você comprar o que você não planejou. Então, por exemplo, se você prestar atenção, a última vez que você foi no supermercado, o que você precisa comprar no supermercado, comida, está lá no final. Mas antes de você chegar na comida, você passa na farmácia, passa no brinquedo, passa na roupa, passa em várias outras seções antes de chegar especificamente na comida. Então isso é uma estratégia comercial para que você transite naquele ambiente e veja outros produtos e adquira. Então existem profissionais estudando tendências para fazer isso. E o que a gente pode fazer para se prevenir, por exemplo, vai para um mercado, leva uma lista. Você não pode ir para o mercado, as pessoas da área de psicologia que trabalham com essa área de consumo, fazem algumas sugestões. Por exemplo, a gente não deve ir com fome, não deve levar criança, ok? Quando vai para o mercado. Se a gente vai para um shopping e corre o risco dessa tentação de uma vitrine, etc., se você tem um orçamento naquele mês, que você sabe, esse mês eu posso gastar R$200 com vestuário, você se mantém dentro desse limite, ok? E é um hábito que a gente precisa começar a desenvolver, sempre que vai tomar a decisão de comprar um produto ou outro, pensar se isso é uma necessidade ou se isso é um desejo. Okay? Se é um desejo, ele pode ser evitado, ele pode ser adiado. Se é uma necessidade, a gente leva. Então são dicas, algumas coisas que podem nos ajudar a, de alguma maneira, escapar dessas armadilhas que o comércio põe para que a gente vá lá, compre algo. Quem nunca comprou algo e deixou lá no guarda-roupa e nunca utilizou aquilo? Então precisamos de um pouco mais de planejamento para resistir a isso, somente num ano sem reajuste de salário, com desemprego elevado e etc. O Daniel Azevedo, a gente apresentou no começo do programa, além de administrador, é marqueteiro também. Marqueteiro a gente costuma, né, a gente da imprensa principalmente, utiliza quando faz marketing político. Mas quando se estuda, né, para se tornar um marqueteiro, tem ideias também, noções dessa questão do marketing como um todo, né, Daniel? Sim. Você compreende bastante essa questão da necessidade dessas lojas oferecerem esses produtos para o consumidor, fazendo com que ele sinta que tem necessidade de fazer o consumo daquele produto, né? Tem todo um estudo por trás disso, dessa loja, leva em consideração vários aspectos. Conta um pouquinho do segredo para a gente, o que é que essas lojas fazem, né, para conseguir convencer de uma forma tão rápida esses consumidores. Isso. Tem muito estudo por trás. Tem muito estudo por trás. Principalmente para entender para onde crianças e adultos estão olhando. Exemplo, eles fazem análise de que tipo de público-alvo tem, qual a idade. Que, por exemplo, final de semana tem um tipo de consumo. Vamos lá, carne, vai um churrasco, vai um refrigerante ou algo a mais. Então eles sabem como posicionar. Tem, por exemplo, São João, então tem produtos específicos na entrada das lojas. Então tem todo um estudo que valida essa estrutura, a organização das gôndolas nos mercados como um todo. Afinal de contas, isso vai gerar também emprego. Por quê? Quanto maior o consumo daquele produto, mais aquela empresa, mais a cadeia, transporte, impostos, movimenta a economia. Então tem todo o estudo, é amplo, é muito maior do que especificamente entrar no estabelecimento e dizer assim, uau, essa gôndola, por exemplo, outro dia eu cheguei no mercado e agora recentemente, São João fizeram uma palhoça com uma marca X, eu achei extraordinário. Eu não iria comprar aquele produto. Comprei. E cheguei para o repositor e validei. Disse, cara, parabéns. De muito bom gosto, me chamou a atenção. Então, olhando como um todo, chama a atenção da gente de forma direta ou indireta. Olha, 10 anos atrás, 15 anos atrás, nos caixas não havia aquelas filinhas curtas com produtos pequenos, como chocolate ou como refrigerante. Hoje tem. Por quê? Vai esperar? Amigo, consuma alguma coisa. Da entrada da loja já é um convite, né? Que Sim. tem várias lojas que colocam aquele ar-condicionado bem
bem intenso, você está passando, se for no centro da cidade, está quente a temperatura do lado de fora, você passa na frente, sente aquele ar-condicionado, aquilo já é o primeiro convite, né, para você entrar naquela loja. São vários artifícios que se utilizam, né, para convencer esse cliente. E fazer um bom planejamento financeiro definitivamente não está na lista, né, de muitas pessoas que estão em casa nos acompanhando. Então, a partir de agora, a gente vai trazer algumas informações, algumas dicas importantíssimas para você que está em casa nos acompanhando, para que você comece a fazer esse planejamento financeiro. Se não está definitivamente na sua lista das atividades diárias, você pode fazer isso a partir de agora com a ajuda dessas dicas. Vamos conferir aqui no nosso telão. A primeira dica é a seguinte: anote seus gastos diários. Isso aqui é muito importante para você controlar o seu lado financeiro, né? O lado financeiro de toda a família. Anotar os gastos diários. Tudo que eu vou consumir eu tenho que anotar? A gente chama esses gastos de... Alguns gastos que nós temos de gastos ocultos. São despesas que você tem no dia a dia que você não consegue perceber o quanto aquilo representa na sua renda. Então é o lanche, é o cafezinho, é uma água mineral que você compra. Então são pequenas despesas que, para um dia, aquilo representa muito pouco, mas quando você faz aquilo todo dia, no final do mês, você vê que você gastou 100, cento e poucos reais com algumas dessas despesas que poderiam ser evitadas se você leva uma fruta de casa, se você leva sua própria garrafa de água para encher e ir bebendo por onde você estiver. Então, se você faz isso, ajuda você a visualizar algumas despesas que você pode eliminar. Gastos pequenos que são ocultos e que pesam lá no final do mês. Então, é uma prática muito interessante. Esses gastos diários não é a mesma coisa a gente falar que são as despesas fixas, não. Esses gastos diários é outra coisa, né? Esses gastos são variados, como você bem explicou porque agora. se você tem um planejamento financeiro, você já sabe no mês as despesas que você tem. Você paga a água, a energia, o mercado, a feira, etc. Então isso aí é fixo, isso aí você consegue visualizar muito bem. Mas, fora isso, todo dia você gasta com uma bala, um pastel, uma coxinha, alguma coisa que você vai comendo na rua, vai consumindo. Então isso faz a diferença, por isso que você precisa contabilizar. Ok, vamos agora à próxima tela. Temos aqui outra dica importante, que você entenda as suas contas. Isso aqui é muito importante. Muita gente não entende essas contas, então você tem que ter ideia ou tentar diminuir, né, fazer uma economia para o próximo mês. Você só consegue fazer isso se você entende as suas contas, o que você tem realmente a pagar. O que a gente poderia falar desse tópico importante para quem está em casa nos acompanhando? Eu diria o seguinte, Valdson, é importante que você trabalhe, o professor falou logo no início, com um planejamento, uma planilha Excel, por exemplo, numa linha do tempo de 12 meses. A dica anterior, anote seus gastos diários, é extremamente importante. E, da mesma forma, entender suas contas. Exemplo, qual é o teu custo fixo? Se hoje você fosse desligado da empresa, qual é o teu custo fixo de aluguel, condomínio, água, luz, telefone? É preciso entender a tua estrutura de custos. E depois de entender, exemplo, olha que armadilha interessante. Quantos sobrinhos você vai para festas? Quantos amigos você vai para festa? Levam lembrança. O valor que você investiu nessa lembrança, você contabilizou em algum momento? Você fez essa provisão no início do ano? Por exemplo, todo ano vai ter teu aniversário. Teu filho vai aniversariar. A tua esposa. Vai ter o das mães, enfim, das mulheres. Então, parece brincadeira. Quando você soma tudo, no final do ano, posso te afirmar, tem R$ 1.500 brincando de custos, que acaba sendo custo fixo. Isso vai acontecer todos os anos. Então, entenda a tua estrutura. Anote, Daniel, não sei mexer com Excel. Vai lá no Google, como aprender a mexer com Excel, é de graça. É aquilo que eu falei um pouco atrás. Toda zona de conforto, ela é criada com histórias, do tipo, isso não é para mim, eu não nasci para isso, eu não consigo fazer contas. Dá uma dor de cabeça mexer com matemática, isso é historinha. Decida mudar. Hoje, não é amanhã, é hoje. Não espere para amanhã. Vai na ponta do papel assim que terminar essa rica oportunidade que você está recebendo e coloca lá, quanto custa teu cabelo? Cortar cabelo, chapinha e tudo mais. Faz a ponta do lápis
Quanto você gasta com água de 20 litros por mês? Teu dinheiro vai para o ralo. E às vezes é só uma torneira de receita. E ou você fecha os ralos, que são o controle de gastos, depois de entender a tua estrutura de contas, ou sua vida será do mesmo jeito como foi nos últimos tempos. Ok, ótima dica. Vamos agora a um próximo tópico. Olha só, para você controlar os seus gastos, é importante que você tenha a planilha, né? Tão falada no programa de hoje, essa planilha financeira. A gente explicou um pouquinho, dá para falar um pouco mais sobre essa planilha? Ela precisa estar sendo revista a cada 6 meses, 2 meses? Quanto tempo? De quanto em quanto tempo? Ela precisa estar sendo visualizada semanalmente, então você precisa saber, porque você atualiza. Imagina que você recebe a cada dia 5, mas tem despesas que você paga no dia 5, dia 10, dia 15, então despesas que são inesperadas, então você precisa ter um acompanhamento constante, porque é o seguro do carro, é uma despesa que chega imprevista, então você precisa estar analisando essa planilha constantemente. Se você tem diferença, pode dizer, não, eu não sei mexer numa planilha financeira. Então, já existem planilhas prontas, que você só vai abrir o arquivo e colocar os números, ele já vai estar com a estrutura de fórmula, já vai te mostrar quanto sobra no final do mês. Então, não como o Daniel falou, hoje com a internet, você vai lá no YouTube, tutorial, como mexer numa planilha financeira, como mexer em tal programa, e vai ter o exemplo lá bem didático que você daqui a pouco está ensinando aquilo para outras pessoas. Então vamos parar mais de dar desculpas, né? Dizer que não sei fazer, não sei mexer, não estou conseguindo chegar até o final do mês com o dinheiro e ficar só se lamentando. É preciso ter iniciativa, né? Tomar iniciativa o quanto antes, buscar na internet, como bem foi explicado aqui pelos nossos convidados. Então, você só vai mudar a sua realidade buscando ali mudar, buscando ali informações, buscando algo que venha lhe auxiliar nesse processo como um todo. Não adianta só lamentar que não vai chegar em canto nenhum, né, Daniel? Não, pelo contrário. Olha a somatização de quantas desculpas que trouxeram para hoje. Se você olhar um pouquinho, vou bater um pouco na tecla, Valdson. Nós somos hoje uma soma do que fomos de um tempo para cá. Então, ter 61 milhões de pessoas endividadas não está endividado hoje. Esse endividamento vem sendo construído ao longo talvez dos meses ou até mesmo durante os 12 meses. Então, é importante entender o seguinte, enquanto houver desculpas, haverá endividamento. Ok, mais outra dica, vamos conferir agora outro ponto aqui para você controlar seus gastos, usar um gerenciador financeiro. Seriam esses aplicativos que a gente explicou? Sim. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse tipo de aplicativo? Sim. Se alguém que está nos assistindo pensou, eles estão falando que tem que ter uma planilha financeira, mas eu não tenho um computador. Mas é muito difícil hoje alguém não ter um smartphone. Então, no smartphone, você entra na loja lá, seja Android ou iOS, e você tem uma série de aplicativos que você baixa e começa a digitar sua renda e alimentação, transporte, vestuário, etc. E vai te ajudar a possuir esse controle. Perfeito. Próximo ponto, outro tópico para você controlar seus gastos, quite suas dívidas. Antes de fazer novas dívidas, é bom sanar as que já estão em aberto, né? Vamos falar um pouco mais sobre esse tópico? Quite suas dívidas. O que a gente poderia falar? Antes de quitar, é preciso entender quanto está se devendo. Primeiro que tudo, quanto se deve. Segundo, a possibilidade de negociações. Olhar dentro da tua estrutura de receita e despesa, qual margem que você tem que possa cumprir o que for negociado. Então, repetindo, o primeiro ponto é entender hoje, faz um aninho de tempo, faz um corte hoje. Quanto eu devo à instituição fulano de tal? X. Liga. Antes de ligar, olha a tua estrutura de custo. Repetindo a estrutura de custo. Receita menos despesa. Vai ter lá teu saldo. Esse teu saldo vai cobrir a tua margem de negociação? Sim. Age. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, tem alguma dúvida sobre o tema, pode mandar para a gente no 3424-1977. É a nossa linha interativa, 994-18-1206 é o nosso WhatsApp, você pode mandar
a sua dúvida, que daqui a pouquinho ela vai ser respondida. Agora vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Desde o início do programa estamos trazendo várias dicas para você que está em casa nos acompanhando e a gente vai dar sequência aqui nesse bloco do programa com mais dicas para que você controle os seus gastos. Vamos conferir aqui no nosso telão a próxima dica para você controlar esses gastos. É muito importante que você crie aí uma reserva financeira. E a gente vai já perguntar aqui aos convidados como é que se cria essa reserva financeira, com quantos % do salário para a gente poupar e com que finalidade a gente cria essa reserva? Quando a gente consegue fazer um orçamento, controlar, ter disciplina para atualizar e cumprir, uma medida prudente é que nós pelo menos coloquemos 10% de nossa renda mensal, pelo menos. Se você pode poupar mais, poupe mais. Mas pelo menos 10% do nosso rendimento a gente coloque como uma despesa. Você tem que poupar. Poupança, colocou lá 10% da sua renda mensal. E aquele dinheiro você vai juntando e você começa a acumular um percentual, você aplica, tem várias opções no mercado, Tesouro Direto, CDBs, RDBs, ok? Tem várias modalidades onde você pode pegar a sua poupança e colocar para que ela possa render um pouquinho mais, porque infelizmente deixar o dinheiro lá parado na caderneta de poupança não é algo no momento vantajoso. Mas uma parte desse recurso ele deve ficar lá na poupança como uma espécie de reserva. Por que reserva? Porque os inconvenientes, os imprevistos vão acontecer. E ao invés de usar o cheque especial ou o cartão de crédito, se você tem uma reserva financeira, você consegue atender a tua necessidade. É alguém que adoeceu, que precisa fazer um exame, ou se acidentou, ou houve um afastamento no trabalho, uma demissão, então eventualidades acontecem. Se nós temos uma reserva guardada, a gente vai passar por esse período de forma mais adequada. Mas o princípio fundamental é poupar uma pequena quantidade de recursos, pelo menos 10% a cada mês do nosso orçamento e ir aplicando esse dinheiro e deixando um pouco na reserva. Isso vai fazer com que você coloque a cabeça no travesseiro à noite para dormir um pouco mais tranquilo. Ok, vamos a outro tópico, outra dica importante. Ali, fuja das compras por impulso. Falamos no começo do programa sobre essas compras. Como fugir dessas compras, Daniel? Legal essa dica. Não existe uma forma mais poderosa de fugir das compras por impulso do que você ter um sonho, um grande objetivo para ser atingido. Exemplo, eu falei logo no início, chama tua esposa, chama teu cônjuge, para os dois pensarem juntos e criar uma visão positiva de futuro. Depois você entende qual a tua receita, qual a tua despesa, quanto sobra, o que foi quitado de dívidas, crie um sonho. Exemplo, uma nova casa, uma viagem, um carro, um filho, mais um filho. E quando eu falo em uma nova casa, eu estou falando o seguinte, poupe para criar ativos. O que é isso? Daqui a 5, 10 anos, de hoje por diante, dependendo das tuas receitas, tuas despesas, o que você puder gerar de receita para comprar um novo imóvel e alugar, para que esse imóvel gere receita para você, isso é visão positiva de futuro. Quando você tem uma visão clara, você controla os teus impulsos. Quem não tem visão clara do que vai investir daqui a X anos, age de forma compulsiva. Essa questão de possuir uma meta, como o Daniel falou, é vital. Se a família tem algo o qual ela deseja muito, então aquilo vai ajudá-los no esforço, na disciplina para economizar. Tem um amigo que me relatou recentemente que a família quer fazer uma viagem no final do ano, só que o orçamento esse ano
está apertado. E a família senta e discute que não vai haver férias, não vai haver viagem de férias no final do ano. A não ser que eles mudem algumas atitudes e comecem a cortar os gastos. E ele estava me relatando em tom de brincadeira, esse amigo nosso, que um dos filhos dele incorporou tanto essa coisa de cortar gastos que as pessoas vão andando na casa e ele vai atrás para apagar a luz, para fechar a torneira, porque ele quer viajar. E ele sabe que para viajar eles precisam economizar. Então, essa criança está aprendendo um princípio que vai acompanhá-la ao longo da vida. Quando ele tiver casado, a família dele, ele já sabe, ele já sentiu na pele que para conseguir algumas coisas ele vai precisar economizar, vai precisar controlar os gastos. Então, são oportunidades simples de aprendizado que a gente pode proporcionar para nossos filhos, para a nossa família. Então, ter uma meta é algo fundamental. Complementando, Valdson, não brinque com teus sonhos. Olha como o negócio é sério. Quando você conversa com um amigo seu, ou até mesmo você que está nos assistindo, quando você fala assim, rapaz, quais são os teus sonhos? Uma meta sua. Você fala assim, rapaz, eu quero um carro novo. Já começa a zombar do próprio sonho. Mas quando vai falar de um problema, fica sério, tua fisiologia corporal muda e fala, rapaz, a situação está muito difícil. Muda o tom de voz, muda a fisiologia. E o que é para ser sério, que são os teus sonhos, os sonhos da tua esposa, do teu cônjuge, teus filhos, é uma graduação, uma viagem, o que é que seja, algumas pessoas zombam desse sonho. E teu cérebro entende isso. Ele passa a descredibilizar aquilo que é importante para você, que é o teu futuro. E vai te auto-sabota. Ok, ótima reflexão pra gente. Vamos agora ao próximo ponto, outro tópico, outra dica para você controlar os seus gastos. Vamos conferir aqui no nosso telão. Planeje antes de adquirir algo. Esse planejamento vai na linha do que a gente já conversou até agora, né? É preciso ter esse planejamento para conseguir algo mais à frente, a curto, a médio e a longo prazo. Isso. Pode-se utilizar esse planejamento, né? Eu sempre costumo dizer que uma boa compra, ela nunca é um evento que você vai lá e compra. Uma boa compra é um processo, onde você pesquisa, você planeja o seu orçamento para adquirir o recurso, você pesquisa, você vê as características, você vai comprar um celular novo, então eu preciso saber quanto é que eu tenho, quanto eu preciso juntar, quantos meses, então é um processo. E você vai na internet e nos sites de busca, pesquisa o preço desse celular, tá chegando o Black Friday mais adiante, quais são as características técnicas, então é um processo. Uma compra de um bem durável é um processo que você precisa seguir para que você não se arrependa depois e consiga economizar algum dinheiro com isso. Complementando também, vou dizer algo que talvez para você seja um pouco chocante. É muito comum, quando a pessoa vai pagar uma conta de luz, o aluguel, ter frustração. Estou pagando isso, é uma dor. Eu quero te fazer um convite, é um convite muito sério. Vamos inverter essa polaridade. Para cada conta que for paga, celebre e agradeça. Comece a ter um vínculo. Dinheiro, ele é racional e emocional. Compulsividade na compra é emocional. Então, se é emocional, coloque emoção. Na hora que está pagando teu aluguel, está comprando alguma coisa, está fazendo tua feira, tuas compras, celebre. Ao invés de questionar, reclamar. Ok? É uma dica importante. No tempo exato, essa semente vai fazer diferença na tua vida, acredite. Ok, vou pedir licença agora aqui aos nossos convidados, porque tem uma notícia de última hora para você que está em casa nos acompanhando, porque o início da semana não está sendo fácil para quem depende aí do transporte público. São cerca de 2 milhões de passageiros que usam ônibus diariamente aqui na região metropolitana do Recife e estão encontrando dificuldades para se locomover. Isso porque os rodoviários eles decretaram greve por tempo indeterminado. A paralisação ela tem como objetivo pressionar por melhores condições de trabalho e também um reajuste salarial de 7%. Além disso, os condutores querem um aumento de 20% ali no valor do vale-refeição. E agora vamos saber como é que está a situação dessa paralisação, a situação nas ruas daqui da região metropolitana do Recife. Quem depende de ônibus, Joyce Fernanda, nossa repórter, está
pelas ruas aqui da região metropolitana do Recife. A gente quer saber como é que está a situação das pessoas que dependem aí do transporte público. Muito bom dia, Joyce. Bom dia, Valson. Bom dia a todos os telespectadores do Assunto do Dia. Gente, a situação está bem complicada. A gente tem uma circulada aqui no centro do Recife, foi até Olinda, passou por alguns dos principais terminais integrados, né, de metrô e tal, para conferir um pouco essa mobilização, essa movimentação, né, do trânsito, para saber como é que foi a ida ao trabalho do pessoal. E olha, a gente encontrou um certo problema pelas ruas, né? Mas primeiro, bora começar falando sobre a questão da movimentação aqui no trânsito da cidade. O trânsito, apesar da greve, né, com a greve, a gente pensou até que a movimentação fosse um pouco mais tranquila, mas tem muitos carros na rua, né? Em alguns trechos até a gente encontrou congestionamento, mas ali na área central do Derby, onde a gente acabou de sair, o trânsito ele flui, né? Apesar da grande quantidade de veículos, mas também sem muitos problemas, sem engarrafamento. O problema mesmo enfrentou quem precisou pegar o ônibus para trabalhar, ou para estudar, ou para chegar em algum compromisso mesmo. E lá no terminal de Xambá, a gente encontrou poucos ônibus, né, circulando, e alguns deles até estavam parados dentro do terminal. A gente também foi para o terminal integrado de Joana Bezerra, a gente encontrou paradas lotadas, poucos ônibus também circulando. Na integração de Afogados, nada de ônibus, paradas também lotadas. A gente, passando pelo comércio, viu que algumas lojas fecharam, outras abriram com um certo atraso e muitos funcionários não conseguiram chegar ao local de trabalho, né? Mas no meio de tanto transtorno aí, Balbino, e telespectador do Assunto do Dia, a gente viu que tem muita gente que aproveitou essa chance para ganhar um dinheirinho a mais, né? Em muitos terminais integrados que a gente passou, o terminal de Xambá, de Joana Bezerra, a gente encontrou muitas pessoas oferecendo serviço de mototáxi. Mas aí o preço não estava tão convidativo assim. Mas aí eles davam aquele jeitinho, conversavam com quem estava saindo das estações, ofereciam até capa de chuva para poder conquistar o pessoal, né? Eles cobravam de 20, 30, dependendo da distância, eles cobravam por esse valor. Mas aí tá, de uma certa forma, tá tudo tranquilo, o transtorno mesmo tá, quem está precisando de ônibus para poder voltar. E aí a gente continua circulando, né, pelas ruas aqui do centro, o movimento está tranquilo, quem está de carro está bem, quem precisa do ônibus precisa ter um pouco de paciência, infelizmente. E conversando com as pessoas, elas disseram que a única coisa, além da espera, né, que é muito chata, é saber, ficar nessa incerteza, né, de quando esse movimento, essa paralisação vai chegar ao fim. Todo mundo quer que tudo volte ao normal e nós também, né, Valson? Nós torcemos para isso, para que o trabalhador ele não sofra tanto para chegar ao trabalho e nem para sair de casa. Combina qualquer coisa, se precisar, a gente está dando uma circulada aí, se ainda der tempo, é só chamar. Ok, Joyce Fernanda, muito obrigada por essas informações. A gente também fica nessa expectativa e torcendo para que a patronal ela entre em acordo aí com os rodoviários que pedem um reajuste de 7%. Quanto antes eles cheguem a um acordo para que acabe essa paralisação. E lembrando que é por tempo indeterminado. A gente sabe, né? A gente ouviu agora da Joyce Fernanda, poucos ônibus circulando na região metropolitana do Recife, que atrapalha, sim, a vida dos trabalhadores que dependem do transporte público. Por isso que a gente torce para o quanto antes acabe essa paralisação, essa mobilização, que é válida. Os trabalhadores estão cobrando ali um reajuste e também melhores condições de trabalho. Todos os dias a gente mostra aqui na região metropolitana do Recife um alto número de assaltos a ônibus. Então, os trabalhadores também pedem, além do reajuste salarial e no ticket de refeição, melhores condições de trabalho. Isso inclui mais segurança aí no transporte público. E no decorrer da programação aqui da Rede Brasil de Comunicação, você vai acompanhar outras informações a respeito dessa mobilização e também no Jornal Estado, às 6 horas da noite, aqui na Rede Brasil de Comunicação com Vira Nova. Você vai ficar por dentro de tudo desse primeiro dia de paralisação por tempo indeterminado. Fica ligado aqui na Rede Brasil de Comunicação que você terá outras informações no decorrer da nossa programação. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Assunto do Dia. Até já!
Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e a partir de agora vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos conferir juntos aqui no nosso telão para esse início de semana as vagas de emprego disponíveis. Olha só, tem 47 oportunidades para mecânico de manutenção de máquina industrial. Para preencher uma dessas vagas é preciso ter ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$1.000 é o salário, são 47 vagas para mecânico de manutenção de máquina industrial. Vamos a mais oportunidades de trabalho. Olha só que ótima notícia para começar a semana. Agora tem 5 vagas para técnico em secretariado. Para preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino médio completo, 6 meses de experiência e o salário é de R$2.000. São 5 vagas para técnico em secretariado. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. 15 vagas para costureira em geral. Ensino fundamental completo é a exigência. 6 meses de experiência e o salário é de R$1.012. São 15 vagas para costureira em geral. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, anote aí, papel e caneta na mão, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. Agora vamos seguir aqui com o nosso programa, temos algumas participações através do nosso WhatsApp. Você pode interagir com a gente, mandando sua pergunta para o 99418-1206, 99418-1206. Você tem alguma pergunta sobre controle de gastos? Manda para a gente que a gente vai repassar a partir de agora aqui para os nossos convidados. Vamos ver aqui a participação. Temos uma participação aqui através do nosso WhatsApp. O Felipe ele disse que teve a oportunidade de estar com o Daniel para uma consulta sobre os gastos, né? Sobre os gastos dele e essa tão falada planilha, né? Ele disse que pode garantir que depois de conversas a vida dele mudou e essas planilhas elas passaram a ser mais amigas. Ele gostaria que fosse lido esse recado, a gente leu aqui, está repassando e ele fala que isso pode ajudar muita gente que está em casa, assim como ele foi ajudado. Aqui é o depoimento do Felipe, que mandou esse recado para o Daniel. Muito bom, né? Muito bom esse depoimento onde as planilhas, né, tão faladas planilhas que muita gente fala que tem dificuldades, agora são amigas e ele consegue controlar esses gastos. Eu até estou surpreso com o contato dele e, na verdade, ele me procurou. Olha como são as coisas. Ele não veio só. Ele e a esposa. Ou seja, olha a importância do casal estar alinhado. Ele chamar a planilha de amiga é o que nós estamos falando, é um laço emocional. Fez todo sentido para ele. Estou surpreso, até gratidão a você, Felipe, pelo teu contato. E o quanto é importante ter esse laço emocional. Como o professor falou, uma vez por semana é preciso ver. Não apenas atualizar, e principalmente ter nessa planilha, de um lado, o que é previsto e o que é realizado. Onde você coloca um limitador, você consegue se gerenciar. Ok, temos aqui outra participação, Rafaela Costa, ela quer saber qual o papel do coach. Vamos explicar para quem está em casa, a gente apresentou no começo do programa, o Daniel Azevedo disse que era coach integral sistêmico, né? Isso. E a dúvida da nossa telespectadora. Legal. O nome dela é? Rafaela. Coach por si só, a palavra por si só quer dizer treinador, porém, esse é o segundo significado. O primeiro era carruagem. A história vem do ano 1400, na Hungria, na cidade de Cox, era fabricada carruagem. E com o passar do tempo, o nome coach passou a ser considerado como um treinador. Mas o que isso tem a ver? O que tem a ver carruagem com treinador? A carruagem levava a pessoa de um ponto A para um ponto B. E o que o coach faz? Ele identifica o estado atual, que é o ponto A, e te faz identificar qual o teu estado desejado, que é o ponto B, e traça uma linha, um plano de ação para sair de um ponto A para um ponto B. E aí vem um grande X no trabalho do coach integral sistêmico. Por que integral? Ele integra a razão e a emoção.
E por que sistêmico? Porque somos formados por 11 pilares. Exemplo, como o tema de hoje são gastos, são estrutura financeira, o fator financeiro por si só, ele abala todos os demais pilares. Exemplo, espiritual, conjugal, parentes, filhos, afeta teu pilar servir, afeta a tua saúde, afeta teu pilar intelectual. Então, um fator, um pilar, influencia em todos os outros. E por que integrar o sistêmico, integrar razão e emoção de forma sistêmica? Tá, e com o coach, o que isso tem a ver? Simples. Todos nós somos formados por crenças potencializadoras e crenças limitantes. Essas crenças limitantes são aprendizados, às vezes por trauma emocional, às vezes por sob forte impacto emocional. Quem não já ouviu alguém dizer, desde pequeno, o pai dizer assim, meu filho, você é um burro. Meu filho, você não vai dar para ninguém. Você é um Zé Ninguém. Para uma criança, um pai exerce a autoridade emocional. E a criança entende isso como uma verdade. E ela cresce, estava conversando aqui com o professor de forma muito rápida, afetando a crença de capacidade, de identidade e merecimento. Então, o que o coach trabalha? Identificar o teu estado atual, desejado, identificar o estado desejado, traçar um plano de ação, trabalhar para que você elimine esses impedimentos emocionais. Esse é o nosso papel. Ok, temos aqui outra participação, Maria Silva. Ela quer saber do Djalma em relação a essa questão de que ela disse que ouviu falar que as crianças elas podem sim ajudar no orçamento. E outra dúvida que ela fala, a dúvida realmente que ela fala é essa questão da mesada. Como é que ela pode trabalhar essa mesada com as crianças? As crianças, como ela própria colocou, elas são parte do processo da estrutura familiar do orçamento. Então, elas precisam ser partes integrantes. Quando se tem uma meta de uma viagem, de um carro novo, de qualquer coisa que seja importante para aquela família, as crianças têm que estar presentes. Eu acredito que, em relação à mesada, a mesada é uma oportunidade de ensinar um princípio de valor-trabalho para as crianças. Talvez ela possa pensar em pequenas tarefas, pequenas responsabilidades domésticas que as crianças elas precisam cumprir para que elas façam jus àquele valor monetário. Então, muitas vezes, se a mesada ela não tem nenhuma equivalência à realização de uma tarefa, a criança vai crescer pensando que o dinheiro nasce em árvore, que não vem de lugar nenhum. Mas quando, por exemplo, a criança tem que colocar o lixo para fora, tem que arrumar a cama dela, tem que ajudar a mãe a lavar a louça, fazer qualquer coisa de acordo com a idade e com a capacidade dela. Aquele dinheiro que ela vai receber semanalmente, quinzenalmente, não sei como a periodicidade desse pagamento, mas a criança vai perceber, poxa, eu ganhei aqui 5, 10 reais, mas para ganhar isso eu tive que realizar algo. Então, muito provavelmente, esse dinheiro a criança vai gastar com mais responsabilidade, porque ela vai perceber que ela vai começar a aprender que na vida tudo tem um custo, que para conseguir qualquer coisa na vida da gente, a gente precisa trabalhar. Então, é uma oportunidade didática muito interessante se ela conseguir encontrar na casa dela algumas coisas que ela pode atribuir para que as crianças façam e adolescentes também, ok? Para que eles possam receber uma mesada, mas com uma contrapartida da realização de algo útil. Então é um princípio muito interessante. Hoje em dia ainda falta muito, né, essa conscientização dentro de casa. Recentemente, pegando esse gancho que o professor falou, eu tenho um filho de 5 anos, é o Miguel, e nós fazemos isso. Nós temos, eu não vou chamar miaeiro, mas nós temos a gente controla umas moedinhas para ele, e eu tenho um limitador. Quando chegou em 30 reais, eu disse, filho, nós vamos agora, fomos eu, meu filho e minha esposa, no shopping, escolhe o brinquedo para você. É claro que com 30 reais ele não ia pagar o brinquedo que ele mais queria. Mas o que eu e minha esposa é psicopedagoga, também trabalha com crianças, adolescentes e com os pais. Minha área é mais voltada para coach, para pais e filhos. E eu disse, filho, escolha. Nós precisávamos fazer com que ele tivesse a experiência dele escolher e dele pagar.
Então, não existe hora, não existe tempo, não existe idade. Ah, vou começar a pensar nisso daqui a 12, daqui a 10. Não, é hoje, amigo. Independente da idade do teu filho. Ok, temos aqui mais participações. Uma dúvida sem identificação. A pessoa quer saber se sair do vermelho é uma tarefa fácil. E quais as dívidas mais difíceis de quitar? Tem aquelas mais difíceis? As mais difíceis seriam, acho que tem os juros mais altos, a gente poderia classificar assim? Então, dívidas difíceis de quitar, que é difícil, pode ser, mas depende do esforço dela, mas é possível. Ok? Então, primeiramente, ela precisa verificar quanto do orçamento dele está comprometido com essas dívidas e verificar quais são as dívidas mais caras. Se você está devendo no cartão de crédito, você está submetido a uma taxa de juros anual de 345%. Então, se você pegou 1.000, deixou de pagar, daqui a um ano você está devendo 3.450. Então, você pode substituir uma dívida de 345% por uma dívida de 67% ao ano, que é uma dívida de um empréstimo bancário. Então, primeiramente, a pessoa precisa identificar qual é a dívida que ela tem, qual é o custo dessa dívida e verificar que existem dívidas mais baratas. Então, ela pode fazer um empréstimo para quitar uma dívida de 345% e passar, agora está submetida a uma dívida de 65% ao ano. Então, que ainda é muito alto. Por isso que o juro tem que trabalhar para a gente, não a gente trabalhar para pagar juros. Mas numa situação crítica, é uma situação que a pessoa, é uma estratégia que a pessoa pode trabalhar. E uma outra coisa, é uma coisa que se chama de programa de eliminação de dívidas. Então a pessoa coloca num papelzinho todas as dívidas que ela tem e quanto ela paga por mês. Então, vamos lá, que ela tem uma dívida que se encerra em 3 meses, essa dívida de R$300. E naquele mês sobrou R$900. Ela pega aqueles 900, quita aquela primeira dívida. Ela, no mês seguinte, ela já tem R$300 para começar a bater a próxima dívida. E assim, com um pouquinho de disciplina, de esforço, ela consegue ir se livrando das dívidas e, claro, deixar de contrair novas dívidas. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados para a gente conferir agora o resultado da enquete. No começo do programa a gente fez a seguinte pergunta. Você que está em casa se considera uma pessoa muito consumista? Olha só, 67% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim. 33% disseram que não. A você que ligou e participou, muito obrigado pelo seu carinho e audiência. E agora é o momento de agradecer aqui aos nossos convidados e abrir espaço para as considerações finais. Daniel Azevedo, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. O Daniel é administrador, marqueteiro, coach integral e sistêmico e especialista em perfis padrões de comportamentos. Daniel, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Um último recado agora, considerações finais, fique à vontade. Minha gratidão, mensagem final, eu posso dizer para os 67% de pessoas que são consumistas. Primeiro, qual o teu aprendizado de tudo que vocês ouviram aqui? Tudo nós falamos, considere que foi 10%. No universo de 100%, o que você vai fazer com o que você ouviu? Então, como resumo, eu diria, haja, acorde, controle seus gastos, chame teu cônjuge para viver uma vida abundante, com muita harmonia, com papel, lápis na mão, o controle financeiro, quita tuas dívidas. O mesmo preço que você pagou para estar como está, desculpe, vai ter que pagar um outro preço para sair. Esteja disposto, tenha coragem, siga avante. Deus abençoe vocês. Mais uma vez, muito obrigado, Daniel. Também queria agradecer ao Djalma Guimarães, economista, doutor em Engenharia da Produção pela Universidade Federal de Pernambuco, professor da UPE. Djalma, muito obrigado. O último recado, fique à vontade. Então nós agradecemos o convite pelo percentual de pessoas que se consideraram consumistas. Avalio que essa nossa discussão, esse bate-papo aqui, talvez tenha ajudado algumas dessas pessoas e a mensagem final é a mensagem de esperança. Vivemos um ano de crise, vivemos um ano de dificuldade, mas nesses momentos são os momentos da gente se fortalecer como pessoa, como família, como profissional, adquirir mais competências e sair mais forte desse momento. Então são nossos votos, nosso desejo de que o que aprendemos aqui, o que discutimos aqui possa
ajudar a abençoar a vida das pessoas. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!